Shalom! Mais uma vez nos encontramos, como temos programado toda sexta-feira, e eu quero, antes mesmo de iniciar, pedir a você que compartilhe esses vídeos. Passe para pessoas que você conheça e que tenham interesse nesse assunto, para que nós possamos formar aqui um grupo que estuda a palavra, que mesmo abordando superficialmente, não é bem a palavra, né? Mas assim, alguns rudimentos, vamos dizer assim, dessa verdade da nova criação, que a gente possa conversar a respeito e orar também a respeito, fortalecer uns aos outros com oração também. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, porque tudo que diz respeito à vida e à piedade o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Hoje, Senhor, nós queremos pedir que Teu Espírito Santo nos habilite, Senhor, a meditar na Tua palavra. E aquilo que o Senhor quiser, Senhor, que venha para o nosso entendimento nesta tarde, nesta manhã, no momento em que meus irmãos forem ver, Senhor, possa ser descortinado. Porque nós andamos na luz, Senhor, a Tua palavra diz que não há véu sobre o nosso entendimento, mas iluminados os olhos do nosso entendimento, nós possamos discernir a tão gloriosa verdade da nova criação. Nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Quando eu falo a verdade da nova criação, pode parecer que se fale a verdade, ou fale a verdade como um conceito. Mas nós sabemos, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a verdade, sim, ela pode ser um conceito, ela pode ser um princípio na palavra de Deus, mas ela também é uma pessoa. Então, a verdade da nova criação é Cristo em vós, a esperança da glória, a palavra enviada a nós para que nós possamos amadurecer. Tantas coisas, tantas preciosas verdades da palavra que nós precisamos realmente, sabe, buscar fundo na palavra e receber e sermos alimentados. Amém? Então, eu quero ler com vocês aqui Efésios 2. Eu vou ler do versículo... ele está falando da potestade do ar em que todos vivíamos, seguindo os desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Agora, versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Coisa gloriosa. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Né? Para que andássemos nelas. Somos salvos pela graça e não pelas obras. Somos salvos, então praticamos as obras da nova criatura. Nós não praticamos obras para alcançarmos salvação. Nós somos salvos e, como consequência, diz aqui, somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, depois de salvos, as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Agora, uma coisa importante aqui, isso escandaliza os legalistas, porque os legalistas é uma determinada classe de pessoas, não vem ao caso aqui, eles dizem assim, não, mas você tem que fazer tal coisa, você tem que fazer isso para Deus te abençoar, enfim, para uma série de coisas. Né? Nós temos que desfrutar da intimidade com o Pai por meio do Espírito Santo, uma vez que fomos reconciliados com Ele pela obra de Cristo. E assim, nessa intimidade, nós vamos recebendo dEle a direção para tudo que vamos fazer. Então, muitas pessoas dizem assim, você tem que morrer para si mesmo.
para o self, hoje eu uso a palavra self, para si mesmo. Jesus não disse morra para si mesmo. Jesus disse negue-se a si mesmo. Ou seja, esse velho homem, você vai negá-lo para você poder me seguir. Porque então, se você negar o velho homem, você vai dar espaço para a nova criatura que você é começar a se manifestar pela transformação que vem gerada pela mudança de mente. Né? Negue o velho self, vamos dizer assim, na linguagem de hoje. Ele também disse, quem quiser preservar a sua vida natural, a psique, vai perdê-la. Por quê? Porque ele é o autor da vida Zoe, da vida eterna. Quem crê no Filho tem a vida. Estou citando, eu vou colocar depois as referências desses versículos no final na descrição do vídeo. Quem tem o Filho tem a vida. Agora, muitos ficam confusos porque como você vai morrer para si mesmo? Se é o si mesmo que toma decisões. Entendeu? Então, negue o velho homem, mas mantenha consciência. Como novo homem, si mesmo, você vai tomar decisões segundo Deus e não segundo a carne ou segundo o velho homem. Você morre para a identificação de quem é esse antigo si mesmo. Você vive com uma identificação nova, crendo em quem Cristo tornou você. Alguém falou uma vez, você é um Porsche na garagem. Só precisa descobrir isso. Identifique-se com a nova criatura. E essa nova criatura tem que tomar decisões. Por isso não é mate a si mesmo, é negue-se a si mesmo, negue o velho homem. Então, pela fé você vê a ressurreição de Cristo como a tua ressurreição. Sou ressurreto, assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você pode tomar aquela nova vida dele de 2000 anos atrás para você agora. Ele ressuscitou vitorioso, em triunfo, com glória. E como você ressuscitou da morte espiritual e da escravidão do pecado? Você ressuscitou com ele. Do mesmo modo. Em Cristo, como nova criatura, você vive a condição que vive uma testemunha protegida. Uma testemunha em um processo que precisa estar escondida. Tudo novo, nova identidade, cartão do SUS novo, novos pais, novo endereço, nova nacionalidade, tudo novo, tudo. Se alguém te chamar pelo velho nome, você não vai responder, porque você é uma testemunha protegida do sistema, no caso, né, para servir de testemunha, se sofrer algum tipo de ameaça. Vamos dizer do FBI, você é uma testemunha protegida do FBI. Se alguém te chama pelo velho nome, você não responde. Por quê? Porque você é nova pessoa, com todos os seus dados, tudo novo. Né? E nessa condição, de forma alguma você pode se relacionar ou associar com nada que tenha a ver com antes de estar escondido. Lembra? O versículo diz, você é uma nova criatura escondida em Cristo, com Cristo, em Deus. Quem você é, essa nova criatura, você só vai descobrir em Deus, porque você está escondida, a tua nova natureza também está escondida com Cristo em Deus. Então, essa citação é só semelhante às que eu falei da testemunha aí, porque essa testemunha no íntimo ainda é a mesma pessoa. Entendeu? Só que ela não se relaciona mais com nada daquilo. Ela, nos seus registros, ela é nascida em outro lugar. Por exemplo, ela é nascida em Porto Alegre, mas no íntimo ela sabe que ela nasceu em Caxias. Mas ela, na sua nova condição, é nascida em outra cidade, por exemplo. Né? Então, no íntimo, é a mesma pessoa. É a mesma pessoa, mas agora negando-se a si mesmo até tomar a natureza, a semelhança, vamos dizer assim, de Cristo. Cristo colocou a natureza dele vivendo em você e lançou fora a velha natureza. Nós fomos assim salvos pela graça. Cristo morreu pelo mundo inteiro, mas essa salvação pela graça precisa acontecer individualmente pela fé. Eu sou nova criatura, com uma nova paternidade,
Jesus chegou a dizer, a ninguém chames de pai na terra, um só é o teu pai e ele está nos céus. Uma nova paternidade. Quem eu sou ainda não foi revelado em Cristo. Eu estou buscando descobrir, você pode dizer, mas sou uma nova criatura, com um propósito novo, com um destino novo que eu não tinha antes de nascer de novo, e assim afora. A graça está presente para prover tudo em Cristo, quando a fé apropriada estiver presente. Nós devemos continuar dizendo, mais, Senhor, mais de Ti, Senhor, mais dessa identificação contigo, Senhor, com a Tua vitória, com a Tua posição, que já é nossa, segundo a palavra. Eu contei em episódios passados que eu sofria de uma enfermidade muito grave, que diziam que não tinha cura, mas um dia eu li, pelas suas pisaduras fomos sarados. E naquele dia essa verdade tomou conta de mim, da nova criatura. E quando tomou conta de mim, sabe o que aconteceu? Eu tomei posse de algo que já era meu e que eu não desfrutava. Então é esse rema, essa palavra revelada que me leva aí, né, de fé em fé, de força em força, de glória em glória, assumindo essas vitórias nessa posição do Senhor. Assentados em Cristo nos lugares celestiais para mostrar nos séculos vindouros a sua graça e a bondade para conosco em Cristo Jesus, para a sua glória. Acabamos de ler. O apóstolo Paulo disse, não sou eu, mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Ele falou isso, está lá em Gálatas 2:20. O que Paulo fez? Ele disse que é Jesus Cristo. Ele disse, eu sou Jesus Cristo de Nazaré? Não, ele não disse isso. Ele disse, ele vive em mim. Ele vive em mim. Tá? Ele disse que pela fé, ele fez morrer o velho Saulo, o velho homem, para que o novo Paulo, o novo homem criado em Cristo, se manifeste através dele. Pela fé, ele recebeu essa consciência. Ele recebeu uma consciência purificada pelo sacrifício de Cristo e passou a pensar de si mesmo, não mais como o velho Saulo, assassino, que aprisionava os cristãos, que perseguia os cristãos. Ele passou a pensar de si mesmo aquilo que a palavra fala, que são os salvos. Ele ofereceu o seu corpo físico para que Cristo vivesse nele. Você pode fazer o mesmo. Oferecei vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Então, assim precisa ser conosco, se quisermos viver o melhor de Deus. Nós seremos todos da mesma espécie, com a mesma qualidade, mas individualidades. Por exemplo, pense em macieiras, tá? Mesma espécie, mesmo fruto, mas individuais. Uma macieira uma maçã de um jeito, uma maçã de outro jeito, até a macieira. Uma macieira de um jeito, uma macieira de outro jeito, mas individuais. Amém? Nós somos salvos pela graça para sermos aquilo que Ele disse que nós somos e não aquilo que o mundo diz que somos, nossos parentes dizem que somos, nós mesmos dizemos que somos. Paremos de dizer o que nós somos segundo o velho homem e comecemos a afirmar e reafirmar aquilo que a palavra de Deus diz. Pela graça sois salvos e isso não vem de vós, é dom de Deus, é dom de Deus, é dom de Deus. Percamos a velha vida, o velho homem, a velha natureza, para nos apossar da nova vida, do novo homem, da nova natureza, criada em Deus, como diz. Criados em Cristo. Efésios 2:10. Criados em Cristo, Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Aqui tem uma coisa maravilhosa nesse versículo. A palavra... Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. A palavra feitura, no original, é poiesis. É da palavra poiesis que vem a palavra poesia. Vamos ler assim? Porque somos poesia sua. Sentiu? Criados em Jesus Cristo, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Quando alguém olha para uma nova criatura vivendo essa realidade, diz glória a Deus. Que poesia linda. Amém? Shalom. Vamos orar?
Pai, só pelo Senhor, só pelo Teu Espírito Santo, é que nós conseguimos negar a nós mesmos. O velho homem grita, berra, chora, quer se reafirmar, não aceita, nossa carne reclama, murmura, Senhor, mas nós queremos que ela se cale. E para isso nós te pedimos, Senhor, que o Senhor coloque em nós a mesma disposição que havia em Cristo Jesus e o poder do Espírito Santo para sermos aquilo que o Senhor quer que sejamos, novas criaturas manifestando a Tua presença no mundo, a Tua glória, Senhor. Ah, Deus, não para que nos vangloriemos, mas para que Tu sejas conhecido, desejado, adorado, e para que um dia, todos juntos, nós possamos viver a glória de uma eternidade sempre contigo. Senhor, e isto será tudo para o louvor da Tua glória. E nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Shalom, bom dia, boa tarde, boa noite, ou quando você for ver. Amém. Shalom.